Bom dia, meus irmãos. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas desse ano. Hoje a gente vai tratar desse tema aí, a fonte principal de sabedoria, a Bíblia. Por quê? Quem lembra da nossa aula da semana passada, que foi dada pelo presbítero Rafael? O Rafael disse que lembra, que bom. Na aula passada ele falou, o título da aula dele era Uma Era Imprudente. Por qual motivo? Qual foi a tese? Que a gente retia informações demais, diárias demais, muito rápidas, e que não se baseavam naquilo que a gente tem de principal para obter a melhor informação. Então hoje a gente vai dar seguimento. Essa aula foi tirada desse livro aqui, o Rafael deu o início, eu estou continuando. A Pirâmide da Sabedoria, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como a gente viu a aula passada, nós somos criaturas que não obtêm sabedoria por si mesmas, mas precisam buscar sabedoria. O problema é que a gente está buscando nos lugares onde menos a gente deveria buscar e está deixando os lugares onde mais a gente deveria buscar para trás. Está vendo aquela pirâmidezinha ali? É o que o autor chama de pirâmide da sabedoria. Então, o que está lá na base da pirâmide? O que sustenta todo o resto? A Bíblia. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje na nossa aula. Mas, para introduzir, só vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão das informações. Então, uma coisa que eu achei interessante, o autor ele diz que nós somos assim. O que é isso? Uma esponja. O que significa a gente ser uma esponja? A gente às vezes fala isso para criança, né? Ah, nossos filhos são como esponjas. Por quê? Absorve de tudo, absorve de tudo. A gente absorve de tudo aquilo que nos rodeia. A sua situação, ela impacta naquilo que você fala, naquilo que você pensa, aquilo que nos cerca, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você lê. Tudo isso traz impacto. Tudo isso traz impacto para você e a gente vai absorvendo e vai se inchando dessa multidão de informações. E aí, você tem que filtrar. Por quê? Porque o nosso cérebro é assim. Igual esse come-come aí, o Pac-Man, né? O que você der para o seu cérebro, ele vai processar. Fazendo mal ou bem. Ele vai processar. Algumas coisas que você pode ingerir e passar para o seu cérebro podem ser ruins e elas vão te tornar mais insensatos, como a própria Bíblia diz. Mas se você ingere algo bom, você pode se tornar sábio com isso. Então a questão é, quais são as suas fontes de sabedoria? Da onde você puxa a sua fonte de sabedoria? O que você mais ingere? O que você mais está colocando para o seu cérebro absorver? Porque você está absorvendo tudo. Só que você pode filtrar mais. Não estou dizendo que você não vai filtrar as coisas desse mundo. Você vai absorver porque a gente vive nesse mundo. E isso não é ruim. Jesus, inclusive, fala, né? Não peço que os tires desse mundo, mas que os livre do mal. Então, a gente vai absorver coisas desse mundo. Mas a gente pode escolher absorver aquilo que é melhor. Em maior quantidade. Essa que é a questão. Então, vamos lá. Antes da gente tratar, então, dessas fontes, ou da principal fonte de sabedoria, é importante a gente definir o que é e o que não é sabedoria. O que é e o que não é sabedoria? Sabedoria, em primeiro lugar, uma questão muito importante é, sabedoria não é conhecimento, não é informação. O que eu quero dizer com isso? Se você se empanturrar de informação, você não vai se tornar sábio por isso. Você não vai ficar mais sábio se você ler 5.000 livros. Você não vai se tornar mais sábio se você
souber tudo que está se passando ali naqueles grupos principais ali da internet. Ou se você decorar a Constituição do Brasil com a não sei o quê. Essa quantidade de conhecimento não é o que te torna sábio. Há pessoas que conhecem muito pouco, são pouquíssimo instruídas, mas são extremamente sábias. Assim como há pessoas que têm 500 mil informações, formações, PhD, mas não apresentam tanta sabedoria quanto uma pessoa que às vezes é tão simples assim. Porque sabedoria não é conhecimento. Uma definição de sabedoria. Sabedoria é saber o que fazer com o conhecimento adquirido por vários meios de educação. Como aplicar o conhecimento e a informação na vida cotidiana, como discernir se algo é verdadeiro ou não, como viver bem à luz de uma verdade adquirida. Ou seja, sabedoria não se trata apenas de saber as respostas certas, mas de entendê-las e tomar as decisões corretas a partir disso. Ou seja, o sábio, ele sabe qual é a resposta correta, mas ele sabe utilizar isso no seu contexto e da melhor maneira possível. Não é aquela pessoa que decorou para fazer uma prova. Ela sabe as respostas certas. Não, mas na hora de usar, ela sabe aplicar isso. Essa é a diferença do sábio para o inteligente, ou para aquele que detém uma quantidade grande de informação. Daí o autor ele diz algo interessante a respeito da relação entre sabedoria e conhecimento. Ele fala assim: podemos nos tornar mais ou menos sábios dependendo do conhecimento que assimilamos. Mas quanto mais sabedoria temos, melhor nos tornamos em filtrar o conhecimento ruim e transformar o bom conhecimento em nutrição espiritual. Ou seja, uma cadeia, uma espiral que vai te levando uma coisa junta à outra, né? Se você assimila informação ruim, por mais que você vai tendo mais conhecimento, você não vai se tornando sábio. E você vai continuar cada vez afundando em mais conhecimento ruim. Agora, quando você vai filtrando o conhecimento bom, você vai se tornando mais sábio e aprendendo a filtrar ainda melhor conhecimento cada vez mais. Então, para voltar ao que eu disse no início, nós somos bombardeados de conhecimento o tempo inteiro. E isso vai sendo absorvido pelo nosso cérebro, porque nós somos esponjas. Como identificar o bom conhecimento e crescer em sabedoria? Então a gente vai olhar alguns textos bíblicos antes de entrar na nossa principal fonte. Veja lá, eu vou pedir para vocês me ajudarem nos textos bíblicos. Primeiro, Tiago 3,17. Segundo, vão olhando ali para vocês irem abrindo. Tiago 3,17, alguém. Provérbios 8, 22 e 23. Outro, Provérbios 2, 6. Outro, Provérbios 3, 5 a 8. E outra pessoa, Tiago 1, 5. Tem texto aí para um monte de gente abrir e poder participar. Então, de onde vem a sabedoria? Lá do alto. A sabedoria, então, não está aqui no nosso meio, em primeiro lugar. Ela não vem daqui, na verdade, né? Tá é outra coisa, né? Tá, ela tá. Especialmente aqui na comunhão. Mas ela não vem daqui. Ela vem lá do alto. Ou seja, ela é de Deus para nós. Provérbios 8, 22 e 23. Então, quando que a sabedoria vem? Desde quando? Desde a eternidade. Ela é algo de Deus. Na verdade, eu escrevi o criado aí. Criado não é um bom verbo para isso, não, porque já já eu vou falar sobre isso. Então, esqueçam esse criado aí.
O certo é falar, ela é eterna como Deus. Porque já já eu vou falar que ela é o próprio Deus. Mas ela é eterna como Deus. É isso que o texto diz. Ela vem desde a eternidade, desde o antes do início. Então ela é eterna. Próximo, Provérbios 2:6. Então, quem que dá a sabedoria? O Senhor é quem dá a sabedoria. Vem dele. Mas não só vem dele. Ele faz mais do que isso. Provérbios 3, 5-8. Então, é Deus quem dá, mas é Ele também quem nos guia. Se Ele nos deu e nós o seguimos, é Ele que nos orienta a utilizar essa sabedoria dada por Ele. E o melhor, Deus não é mesquinho, Ele se agrada em nos dar essa sabedoria. Olha o que diz Tiago 1:5. Deus só fala para você pedir que Ele a dá liberalmente a você. E Ele vai te conceder. Olha só, sabedoria é algo bom, ela vem de Deus. Ele nos orienta a utilizar. O que a gente precisa fazer? Pedir. É só pedir. É só ir atrás. Então, por que a gente não vai direto à fonte? E é isso que a gente vai entender na aula de hoje. Se a sabedoria vem de Deus, não há lugar melhor para buscá-la que não seja naquilo que sabemos que vem diretamente dele, que é a sua própria palavra. Então, se nós somos esponjas, que a gente faça isso. Que a gente nos inunde com a palavra de Deus. É isso que essa mulher está fazendo aí, com a Bíblia em cima e ela jorrando uma fonte em cima dela. Então, em tese, a aula de hoje vai falar sobre essa fonte. A fonte da sabedoria principal, que é a Bíblia. Então, vamos lá. O que a gente vai falar da Bíblia? A Bíblia, em primeiro lugar, ela tem de ser mais que um adereço que você traz para a igreja nos domingos, ou um item que embeleza a sua estante. Ela tem de ser realmente usada. Quem já viu uma Bíblia dessa daqui? Eu lembro lá em casa, eu acho que era lá em Belo Horizonte ainda, tinha uma Bíblia do meu pai na estante. Uma Bíblia que minha mãe guardou. Você ainda tem essa Bíblia? Nem sei. Uma Bíblia que meu pai tinha. E essa Bíblia, ela era completamente marcada. Completamente marcada. Aí teve uma vez que eu peguei e eu fiquei curioso. Eu falei, não é possível que não tenha uma página dessa Bíblia que não tenha uma marcação. E eu peguei a Bíblia, eu sentei e eu comecei a folhear página por página da Bíblia do meu pai. E fui folheando. Se tinha, sei lá, deve caber nas duas mãos, nas minhas duas mãos e nos meus pés, a quantidade de dedos de páginas que não tinham uma marcação. A Bíblia deve ter o quê? Umas 1.500, 2.000 páginas? Pois é. E era só no máximo umas 20, umas 10 a 20 páginas que não tinha uma marcação. O que isso indica? O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que é bonito você marcar sua Bíblia. Eu estou dizendo que você precisa ter a sua Bíblia ao seu lado o tempo inteiro. Você precisa estar com ela, que ela precisa estar junto, que ela precisa estar perto. Por quê? Porque ela deve ser a nossa fonte de orientação em nossa vida cotidiana. Isso é, na nossa rotina, todos os dias. E isso é muito bom na família. Eu, por exemplo, fui muito impactado por essa Bíblia do meu pai.
E não só pela Bíblia do meu pai, mas várias vezes eu via, por exemplo, minha mãe na cama, lendo a Bíblia de manhã ou orando, e às vezes eu ia lá de enxerida, abria a porta do quarto, só olhava assim, ela estava lá orando, lendo a Bíblia. Isso impacta os nossos filhos. Os nossos filhos têm que ter esse contato com a Bíblia. Tem uma coisa que aconteceu lá em casa há pouco tempo, que é muito pequena, mas eu fiquei muito feliz. A gente gosta de pegar um livro para a Sofia e mostrar coisas para ela falar o nome, né, das coisas dentro do livro. Ah, o que é esse bicho aqui? Ela fala, girafa. E ela vai falando, né? E a gente fica feliz quando ela vai falando as coisas. Só que estava num dia difícil. E ela não estava falando nada. Então a gente estava passando as páginas de um livrinho, que eu acho que a maioria que já deve ter visto, é um livro de uma missionária, que ela conta a história da girafa Gigi, né, que vai viajando por vários lugares, por várias culturas diferentes, como missionária. E aí a gente fica apontando, que bicho é esse? Que bicho é esse? Girafa, jacaré, tartaruga e tal. A Sofia não estava falando nada. Mas mais para o final do livro, tem uma página que tem a girafa lendo a Bíblia para os bichos. Na hora que a gente chegou nessa página, nem eu nem a Carisa falamos nada. A Sofia simplesmente apontou para o livro e falou, a Bíblia. Porque ela já está reconhecendo um livro que deve ser especial para ela. E isso tem que ser para nós também. A Bíblia tem que ser um livro especial para nós. Ele é diferente do resto. Eu marcar muita coisa num livro desse aqui não faz muita diferença para mim. Assim, eu posso lembrar de uma coisa ou outra depois. Mas se eu tenho a minha Bíblia marcada, não só a caneta, mas no coração, porque ela é especial, isso faz toda a diferença. Então, a Bíblia ela deve ser o nosso pão diário. Não é à toa que o mais famoso devocional diário existente hoje, né, é chamado Pão Diário. Inclusive, minha mãe até presenteou a congregação, várias famílias aí com esse livrinho, né, no final do ano passado. Por quê? Porque pão sempre foi o alimento relacionado à base da alimentação, né? Sobrevivência em praticamente todas as culturas de todo o mundo. Lembra quando Jesus está sendo tentado por Satanás? E Satanás fala, você está de jejum aí, sem fome e tal. Eu posso te dar comida, não sei o que e tal. Aí que Jesus vira para ele e fala? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. Por que ele usa pão? Porque pão é a base. Se tem pão, tem sobrevivência. Se tem pão, é a base da alimentação. Você vai sobreviver, você vai se alimentar. Hoje em dia, na era fitness, o pão está sendo relegado, né? O glúten está deixando, o carboidrato está para lá. Mas o pão ele ainda significa sobrevivência. Então, por isso, se a gente quiser se tornar mais sábio, nossa dieta de informação deve começar pela Bíblia. E através dela deve testar todas as outras informações também. A Bíblia é o nosso pão. A Bíblia é a nossa fonte de subsistência principal. Ela é a fonte de sabedoria mais importante, porque ela é literalmente o Deus eterno se revelando a nós. Mas, infelizmente, as nossas Bíblias elas ficam pegando poeira nas estantes escuras da nossa casa, enquanto as nossas redes sociais, os nossos blogs de notícia, as nossas televisões, ficam lá o tempo inteiro ligados, sendo atualizados, constantemente acessados por nós. A maioria de nós, e eu me incluo aqui, como eu coloquei ali, né, começa o dia nos celulares ao invés de investir tempo com Deus. Não estou falando que é um erro você acordar e olhar no celular e ver o que tem de... Mas você coloca a Bíblia como prioridade para você ter também uma fonte de Deus falando diretamente com você na sua rotina? Às vezes a gente não para pensar nisso, a gente deixa isso para lá. A Bíblia, ela tem que ser a nossa base. Se a gente começar por ela, é o melhor. Raiou o sol, pega a sua Bíblia. Você acordou? Leia, ore, comece o dia com Deus. Esse é um bom
uma boa dica para que a gente tenha, ou espere ter dias melhores, né? Dias na presença do Senhor. Então, a Bíblia é um ótimo instrumento para a gente começar o nosso dia. Mas talvez você não tenha esse tempo. E a Bíblia não requer que você a leia de manhã. Então, o principal é ler a Bíblia. Esse é o principal, tá? Arranje tempo para ler a Bíblia. Mas se você puder fazer isso no início do seu dia, é muito proveitoso. Então, a Bíblia é a nossa fonte, a Bíblia é o nosso pão diário, a Bíblia é o principal instrumento que a gente tem que usar. Mas quais são as características que eu tenho que encontrar na Bíblia? Vamos ver algumas características da Bíblia. Primeiro, é o que estava contradizendo o que estava escrito antes, né? A Bíblia, ela é a sabedoria incriada. Ou seja, ela não foi criada, essa sabedoria. A nossa sabedoria só existe porque graciosamente resolveu se revelar a nós. Da onde que a gente tira isso? Alguém abre para a gente nesse texto aqui. João 1, de 1 a 4. Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 4. No princípio era o quê? Verbo. O que é um verbo? É uma ação. Só que é uma ação, a palavra verbo, ela indica ação, só que ela indica também uma palavra, uma categoria de palavra. Porque a palavra no grego utilizada, ela é logos, que significa literalmente palavra. Então, no princípio era a palavra. A gente usa verbo porque é uma palavra que não é só uma palavra, é uma palavra que age. Então, por isso que a gente usa verbo. Indicação. Então, Deus, ele se revelou ao mundo como? Em palavra. No caso, a palavra encarnada. Ele se encarnou como a própria palavra. E isso está lá desde o Gênesis. O que diz Gênesis 1:3? Abre lá para a gente. Quem souber de cor pode falar também. O 1 a gente sabe, né? Mas o 3... Opa! Então, quando Deus criou, a primeira palavra do versículo é o quê? Disse. Ele criou com a palavra. Ele criou com a palavra. E está meio escondido aí, mas com o resto da Bíblia se revela. A Trindade está aí. É Deus quem executa o falar, e a palavra gera a criação, e o Espírito que está ali no meio é aquele por quem flui isso. É o sopro, né? Palavra tem ar. Quando você diz alguma coisa, né? É o sopro. Então, os três estão envolvidos aí. E Cristo, ele é a palavra encarnada, aquilo que dá sentido à criação, aquilo que gera a criação. E o que isso indica para nós? 2 textos. Alguém abre para nós Colossenses 2:3 e outra pessoa abre 1 Coríntios 2:6 e 7. Então, em quem esse aí é quem de que ela está falando, de que o texto está falando? Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria estão ocultos. Se Cristo então veio ao mundo e Deus criou esse mundo por meio dele e o fez encarnar no nosso meio, essa sabedoria oculta então foi revelada a nós.
Então, o que era oculto se revelou a nós por meio de Cristo, a palavra. E mais, 1 Coríntios 2, 6 e 7. Então, a gente tem que se colocar na sabedoria de Deus. Foi esse texto mesmo? 1 Coríntios 2, 6 e 7? É porque eu acho que tem um entretanto aí. Isso. Esse ponto final aí era importante para eu chegar nesse ponto que eu escrevi ali, né? Então, essa sabedoria antes oculta foi revelada a nós desde a eternidade, ou seja, ela é eterna. Então, o Deus que se encarnou, ele é a própria sabedoria eterna desde a eternidade, né? Só que ela foi revelada a nós em Cristo Jesus. Então, a Bíblia revela para nós criaturas temporais em lugares e tempos fixos, ou seja, nós não somos eternos, a gente está preso ao tempo, à localização e tal. Um pouco dessa sabedoria oculta e eterna é Deus iniciando uma conversa conosco, se tivermos ouvidos para ouvir. Tem um autor, ele fala assim, o John Frame: todo o curso da narrativa bíblica é estruturado como um diálogo. Deus fala, o homem responde. O curso da história subsequente é o resultado da resposta do homem à palavra de Deus. Meu irmão, você tem noção de que a Bíblia é você conversando com o eterno? É você finito como você é? É você preso ao tempo, preso à sua localização, pequeno, frágil, conversando com o ser mais poderoso do universo? É isso que acontece quando você lê a Bíblia. É a palavra do ser criador, aquele que te fez. Se a gente for pensar uma ilustração boba, mas, por exemplo, aquele filme Toy Story, os brinquedos que foram criados ali, eles conversando com os humanos, ou na verdade eles não conversam, né? Mas eles veem como é a criação de coisas assim imateriais, né? Ou inanimadas. Como é que seria eles querendo saber sobre a sua criação, sobre aquilo que os fez, os forma, e o propósito e tudo mais? Nós temos isso para com Deus. Você quer saber o propósito pelo qual você foi criado? Está aqui. Você quer saber do que você é feito e para aquilo pelo qual você foi feito? Está aqui. É você conversando com o seu Criador. Isso é impressionante. Se a Bíblia é menos do que as palavras pessoais de Deus para nós, então tratá-la como fundamento da sabedoria não faz muito sentido. Se for apenas uma coleção antiga de textos sagrados, como muita gente diz, né? Textos escritos há 2000 anos, que não dizem nada para a nossa época, se ela for só isso, realmente não tem muita importância para nós. Tem muito texto que é assim, a Ilíada, a Odisseia, o não sei o que de Gilgamesh, vários textos antigões. São legais de ler, mas nada mais que isso. Mas se a Bíblia vem de Deus, ela não é apenas um livro. São as próprias palavras do Deus eterno para nós. Portanto, quando lemos a Bíblia, estamos nos encontrando com o próprio Deus. E veja, quando eu disse que ele é eterno, a sabedoria eterna, significa que ele não morreu, ele está aí, ele está vivo. Você conversa com alguém que está vivo. Se você ler esses outros textos que eu falei, a Ilíada, a Odisseia, Homero não está aí para te ajudar.
Mas Deus, Ele está contigo quando você lê. O Espírito Santo te iluminando, te ajudando a entender. Deus te deu e Deus te orienta, lembra? Então, essa é a sabedoria que a gente encontra na Bíblia, a sabedoria do Deus eterno. Até aí alguma questão? Não? Mas uma segunda característica que é importante olhar. A Bíblia ela é a autoridade máxima. Veja, se a gente diz que ama a Deus, a gente tem que amar a sua palavra. E se Deus é nossa autoridade, isso significa que a sua palavra também é a nossa autoridade. Então, se Deus fala, a gente tem que obedecer, pois a sua autoridade é suprema. Só que tem um problema em saber disso, né? Nós somos pecadores e o pecado nos faz odiar autoridades. Esse é basicamente o pecado de Adão. Qual foi o pecado de Adão e Eva? O original, o primeiro. O que eles fizeram? Eles desobedeceram, mas eles desobedeceram fazendo o quê? Pode falar, gente, vocês sabem. O Yuki já traduziu aqui, né? Eu achei que vocês iam falar. Ele foi e comeu a fruta lá que não devia. A fruta do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o pecado de Adão foi mais do que simplesmente desobedecer. Tem um autor que o pecado de Adão original foi o desejo de se tornar autossuficiente. Porque o que a serpente falou para Eva? Oi? Você vai ser igual a Deus, exatamente. Então, tem um autor chamado Packer que ele diz que Adão, ele queria, na verdade, era a capacidade de resolver todos os problemas da vida sem a palavra de Deus, ele queria fazer por ele mesmo. Ele queria ter o conhecimento do bem e do mal. Ele queria ter a possibilidade de ele fazer por si mesmo. Então ele deixa Deus de lado, a autoridade de Deus, e fala: deixa que eu tomo agora as minhas próprias rédeas. E eu me conduzo. O homem não gosta de autoridade. O pecado, né? O homem pecador não gosta de autoridade. Então a gente não gosta de seguir as coisas que a Bíblia diz, sendo que ela é nossa autoridade. Mas uma coisa é importante explicar aqui. Isso não significa que a Bíblia ela é a única autoridade, tá? Tem um autor chamado Sproul que ele explica assim: a noção de sola escritura, que é só a escritura, né? A gente muitas vezes fala sobre isso, né? Só a escritura, somente a escritura, não significa que a Bíblia seja a única autoridade para o cristão, mas ela é a única autoridade infalível. Isso é importante. Então, a autoridade da nação é importante. Você deve seguir a autoridade política da sua nação. Você deve seguir a autoridade do seu trabalho, da sua igreja, da sua família. São autoridades importantes, tá? Mas a palavra final sempre deve vir de Deus. Ele é a autoridade máxima. A palavra dele é a autoridade máxima. Por quê? Porque se Deus é infalível, perfeito, soberano, significa que a sua palavra também é. Então, se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa e a Bíblia tem uma resposta, meu amigo, é essa a resposta, não tem outra. Porque ela é infalível. Ela é inerrante, a gente gosta de dizer, né? Não tem erro. Se ela diz, segue. É isso que está dizendo. Eu vou até falar mais um pouco sobre isso, mas mesmo que você não entenda, obedeça. Ela é mais sábia que você, porque ela é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu vou falar mais sobre isso no final, mas o importante aqui é você entender essa questão. A autoridade da Bíblia, ela é a principal, ela é a autoridade máxima. Então eu posso confiar nessa palavra, por quê? Porque ela vem de Deus.
Não é isso que está lá em 2 Timóteo 3,16? Toda palavra toda a escritura, né, que está escrito lá, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Se vem dele, se vem de Deus, você pode confiar. Sabe por quê? Porque isso quer dizer que não é a sua compreensão que faz isso, mas simplesmente porque provém dele. Mas Deus, ele ainda nos ajuda com essa parte da compreensão também. Ele nos enviou o seu Espírito que nos ilumina, ou seja, nos auxilia no entendimento da palavra, e é só por auxílio dele que podemos chegar à fé e ao conhecimento. Então, a palavra de Deus é a autoridade máxima. E aí eu gosto de lembrar daquilo que Pedro, o apóstolo, certa vez disse, né? Ele falou, agora estou esquecendo certinho as palavras que Pedro usou, mas é a questão de se a Bíblia, se a autoridade te manda fazer algo que a Bíblia não faz, em primeiro lugar a gente escuta quem? A palavra de Deus, o próprio Deus. Ele é quem nos orienta em primeiro lugar. Se algo contradiz com a Bíblia, a gente escolhe a Bíblia. Ele é a nossa autoridade máxima. Assim, o Espírito, então, nos ilumina aquilo que Deus revelou. E aí eu chego num outro ponto que é importante aqui. O Espírito, ele nos auxilia a entender o que foi revelado, o que está aqui, tá? E não nos dá novas revelações. Isso é importante. O Espírito nos ilumina a entender isso daqui. Por quê? Porque isso aqui já está completo. Já acabou, já está tudo escrito, aquilo que Deus queria que tivesse aqui, já está. E o Espírito nos ilumina a entender isso. Se algo vem além disso, o que o apóstolo Paulo fala? É anátema, ou seja, maldito. Não ouça isso. O que a gente encontra na Bíblia é suficiente para nós. Não precisamos que o Espírito nos dê sonhos, visões ou qualquer coisa assim para nos mostrar o que fazer. Devemos ler a palavra e aprender dela o caminho que devemos seguir. Pode falar. Exatamente. 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 Muito importante isso. O reverendo Augusto Nicodemo, certa vez, ele falou assim, sobre esse negócio da olhar não só texto isolado, mas o contexto, né? Ele falou assim, você precisa de 3 coisas muito importantes para interpretar a Bíblia. Primeira, contexto. Segunda, contexto. Terceira, contexto. Não é para tirar um texto do seu contexto e usar da forma como você quer, né? Já eu vou falar até um pouco mais sobre isso. Mas a gente tem que olhar o todo mesmo. Então, o Espírito Santo, ele não nos dá novas revelações, já está lá. Eu preciso entender aquilo que já está escrito aqui na Bíblia. Não era assim na época do Novo Testamento, tá? Por isso que na época do Novo Testamento, que ainda não tinha o Novo Testamento completo, tinha profetas, tinha os apóstolos. Por quê? Porque eles precisavam da revelação de Deus para escrever, para instrumentalizar a igreja. Mas hoje nós já temos a palavra completa. Nós não precisamos mais de profetas, de apóstolos, porque eles já fizeram o fundamento para a gente. Agora a gente tem que seguir com esse fundamento. A gente vai ver isso ainda esse ano nas nossas aulas sobre dons. Que esse é um argumento para dizer que
Vários dos dons que a Bíblia apresenta já cessaram. A gente não precisa mais de profetas, apóstolos, línguas e por aí vai. Mas isso aí fica para os próximos meses. Mas vamos lá. Como é que a gente faz isso então? Se eu devo ler a palavra e aprender dela o caminho que eu devo seguir, como é que eu faço isso? Como é que eu manuseio a minha Bíblia? Esse assunto é um assunto bem extenso. Pode escrever, tem vários e vários livros tratando sobre isso. Eu vou trazer aqui 5 pontos principais, bases para você aprender a manusear a Bíblia, para você ter em mente quando você estiver usando a sua Bíblia. Primeira coisa, as Escrituras devem falar para todas as áreas da vida. Às vezes a gente acha que a Bíblia ela só serve para tratar da salvação. Às vezes a gente acha que a Bíblia só serve para tratar de coisas espirituais ou para guiar a sua vida moral. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, que é o Senhor de tudo, né? A Bíblia fala também sobre tudo. Você vai encontrar na Bíblia informações sobre família, sobre dinheiro, sobre sexo, sobre arte, sobre direito, sobre política. A Bíblia dá um norteamento sobre como Deus olha os assuntos dessa vida. É claro que a Bíblia, ela não compete com essas áreas. Ela não é um manual de direito, ela não é um manual de política, ela não é um livro artístico, nada disso. Ela não compete, mas antes ela anda junto com essas áreas. Ela não nega nenhuma verdade dessas coisas, mas é o fundamento para todas elas. Ou seja, a Bíblia é um ótimo lugar para a gente ser impulsionado a buscar os demais conhecimentos da vida. Porque Deus é o Criador. O resto é subcriação nossa. Rafael. A Bíblia ela nos instrui sobre esses pontos da nossa vida. Se você está com dificuldade de tomar uma decisão de alguma coisa, em primeiro lugar, meu amigo, vai em Deus. Vai em Deus. Sim, sim, sim. Uhum. Sim. Uhum. E a Bíblia fala a cada um desses contextos. Sim. O Espírito Santo é que nos acompanha e vai nos guiando, né? Independente do nosso contexto de vida e nos dando essa sabedoria através do tempo para a gente tomar as nossas decisões também. Isso que a tia Keila falou tem muito a ver com o segundo ponto aqui. A Escritura deve definir o seu paradigma e não o contrário. O que é isso? Se a Bíblia é a nossa fonte primordial de sabedoria, porque existem pessoas que conhecem lei e ainda assim são ignorantes e insensatas? Simples. Elas instrumentalizam a Bíblia. Elas não vão até a Bíblia para serem moldadas por ela, mas para encontrar nela o que elas querem que ela seja. Tem muita gente que vai na Bíblia e utiliza para aquilo que quer, mas quando a Bíblia confronta, aí ele fala, opa, aqui tá bom para mim não. A gente ama, né, as belas partes da Bíblia. Ah, Deus ajuda, Deus pode confiar em mim, eu cuido.
pode dormir tranquilo. A gente adora esses versículos. Mas, e quando ela nos confronta? A gente tem que aprender a ser moldado por ela também. A gente tem que aprender a não forçar os textos bíblicos a se encaixarem naquilo que eu prefiro, naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto. Mas antes, fazer dele o meu paradigma de vida. Esse ponto é muito importante para nós. Porque isso é estar submetido à autoridade da Bíblia. É quando você lê, é confrontado, não entende porque Deus quer aquilo de você, mas você fala, tá bom, Deus, é o Senhor que está falando, eu vou obedecer, eu vou fazer. E no final você vai ter certeza que foi o melhor para você. Porque os caminhos de Deus são mais sábios do que os nossos caminhos. Terceiro, a gente já falou até demais desse ponto aqui do terceiro, né? A Escritura é valiosa como um todo, não apenas em algumas partes. Muitas vezes a gente pega textos bíblicos isolados e usa para tentar ratificar alguma coisa. Por exemplo, esse famoso texto aí. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pessoa vai dizer o quê? Ah, eu posso qualquer coisa. Só confiar em Deus que eu posso. Bem aqui no peito. Ou daqui, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o Entendendo o Tom fez essa tirinha para nos ajudar. Não é eu venço qualquer desafio, mas é eu posso sofrer todas as coisas por amor de Cristo. Posso resistir a essa vida por amor de Cristo. Cristo já venceu as coisas por mim. O pecado, a morte. Eu posso passar por isso. Hã? Sim. Nenhum. Exatamente. A gente deixa isso de lado para usar para o nosso bem, né? Exatamente. Então a Escritura ela é valiosa como um todo, não apenas em algumas partes. Contexto é tudo no estudo da Bíblia. A verdade da Bíblia se torna mais clara quando a vemos em seu contexto. Por isso tiramos mais proveito quando a gente lê toda ela e não só aquilo que a gente gosta, e não só aquilo que a gente prefere. Ah, eu não gosto de ler Levítico, não. Ah, eu não gosto de ler os textos mais difíceis de Paulo, não. Eu acho que eu vou ler o Salmo só. Então, não é assim, a gente tem que entender a sua grande narrativa. Além disso, a Bíblia é uma autoridade em toda ela, não apenas nas partes que a gente acha atraente, convincente, relevante ou culturalmente respeitável, tá? Essa parte é extremamente importante. Que hoje em dia a Bíblia está sendo completamente atacada pela nossa cultura. Completamente atacada. Ah, o homossexualismo isso. Ah, a Bíblia não fala dessa questão e tudo mais. Aquilo é muito antigo. Ah, a posição da mulher e não sei o quê. Meu amigo, é a Bíblia. André. Sim. Sim. É bem isso que acontece muitas vezes mesmo. Então, meus irmãos, a Bíblia ela é a sabedoria de Deus. Ela é mais sábia que nós. Ela foi escrita para uma cultura qualquer, não para culturas específicas. É claro que a cultura específica nos ajuda a entender isso ou aquilo.
mas ela é atemporal, ela é a palavra de Deus, do Deus eterno, é para todos os tempos. Aham. É uma crítica. Eles falam isso, mas eles esquecem, por exemplo, que o maior número, por exemplo, de pessoas que educam índios no mundo são missionários, com a Bíblia. Traduzem, fazem a gramática e instruem os índios através disso, na própria língua deles. Se mudar a cultura deles foi isso, que se mude a de todos, então. Sim, sim. Aham. No Brasil, inclusive, é a FUNAI que cuida, né, dos negócios dos índios, né? Várias vezes já chegaram com pedidos para proibir missionários de fazer isso, para mudar a cultura dos índios e tudo mais. E a FUNAI vira e fala: mas eu não posso, porque só eles vão, porque eles abençoam, porque eles alimentam, porque eles instruem. Se eu mudo, eu ensino a cultura bíblica, eles reclamam, né? Mas e o resto? Ninguém mais faz. Eles não estão preocupados com a vida deles, né? Em tese. Eles só não querem que mude a cultura. Exatamente. Alguém tinha levantado a mão, Cidinho? Exatamente. Aham. Sim, exatamente. Aham. Exatamente. 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 Então, para seguir, quarto ponto: as escrituras devem também despertar a adoração e obediência. Alguém abre lá em Tiago 1:22, por favor. E vamos correr aqui que está acabando. Tiago 1:22, quem achou aí pode ler. Então, a gente não pode ser só ouvinte, a gente tem que ser o quê? Praticante da palavra. Mas ele falou também, né?
A ideia era essa, porque o 22 ele fala, não sejais ouvintes, mas praticantes. Né? É a ordem, né? Então, nossas vidas devem ser maravilhosamente transformadas pela Bíblia, não só no ouvir, mas quando a gente obedece. À medida que eu vou lendo e aprendendo a palavra de Deus, certamente eu vou amando mais a Deus, contemplando a beleza da sua obra, da sua glória. Tem um puritano, um autor, John Owen, ele diz assim, a glória das Escrituras é que ela é o principal e único meio externo para conhecer a glória de Cristo. Eu não conheço a glória de Cristo por meio da criação. Eu até conheço a glória de Deus, que Ele é o Criador e tudo mais, mas eu só conheço a obra redentora de Cristo por meio da Bíblia. E isso deve me fazer amar a Deus quando eu a leio. Quinto e último ponto. Esse é interessante. A Escritura não precisa fazer sentido completamente. Para mim, tá? Por que eu digo isso? A gente precisa ser humilde para ler a Bíblia. Por quê? Porque estamos lidando com um texto escrito por um ser onisciente e perfeito. Esse texto aí de 1 Coríntios é da sabedoria que... Vamos lá, vamos abrir nele, que eu acho que é importante, para eu não falar algo fora aqui. 1 Coríntios 1, 25. Ou seja, Deus está acima de nós. Não conseguimos desvendá-lo além do que o nosso entendimento consegue. Ele é supremo. Então, não é estranho não entender todas as questões levantadas pela Bíblia. Muita gente fala, eu não entendo predestinação, não entendo a trindade, soberania de Deus, responsabilidade humana, encarnação. Como é que essas coisas funcionam? Você não precisa entender tudo. Às vezes é até mais saudável ler a Bíblia e assumir por vezes que eu não sei, do que a gente tentar achar algo que não está lá. E isso não quer dizer, tá, que devemos deixar de estudar a Bíblia, deixar o estudo para lá, né? Devemos buscar entender o máximo, mas também devemos nos rebaixar e simplesmente contemplar a sabedoria que é superior à nossa. É um exercício de fé, exatamente. Exatamente. Tem homens que se dedicam a vida inteira para estudar a Bíblia. E eles não sabem responder todas as coisas. Aí um autor ele vai afagar o nosso coração dizendo, a gente não entende tudo nas Escrituras, mas a gente entende muito pela graça de Deus. E o que a gente entende torna-se a base das nossas vidas, nosso único conforto na vida e na morte. Eu gosto de traduzir isso que ele disse assim, eu não vou entender tudo da Bíblia, mas o essencial é fácil de entender. Que Jesus veio ao mundo para perdoar os seus pecados e morrer por você. Isso você entende a Bíblia inteirinha. E é isso que você precisa entender em primeiro lugar. O resto é igual a santificação. É pouco a pouco. A gente vai crescendo, entendendo, mudando, se adequando, até um dia que a gente vai ser perfeito com Deus no céu. Para concluir, Deus poderia ter nos deixado em nossa ignorância, como pecadores indignos que somos, mas Ele não deixou. Ele abriu a cortina e então abriu a sua boca sagrada. Qualquer conhecimento autêntico de Deus depende de sua generosa autorrevelação para nós. Somente através das suas palavras podemos descobrir quem Ele é e como Ele é, o que Ele deseja e como podemos conhecê-lo. Isso deve nos humilhar profundamente. A Bíblia que você possui é uma evidência de que Deus o ama e quer um relacionamento com você. Não importa quem você é ou quantas vezes você tenha desprezado o amor dele. Ele ainda está se movendo em sua direção, ainda falando com você, ainda fazendo amizade com você através desse livro. Isso que eu tirei do texto, tá? A citação. Então, meu irmão, aproveite a dádiva
da palavra de Deus para você, para sua família, o mais cedo que você puder. Sozinho na sua casa, no ônibus indo para o trabalho, no carro ouvindo, se você puder, com seus filhos, mesmo seus filhos sendo bebês. Leia a Bíblia para eles. Mas ele não vai entender nada. Tá bom, mas ele vai entender que esse livro é especial. Está inculcando. Exatamente. Se deleite nela. Medite nela dia e noite, igual a gente leu hoje no início dessa escola dominical, né? Como a gente leu no Salmo 1. Aprenda dela, seja confrontado e confortado por ela. Ela é um tesouro, mas diferente das histórias de piratas, é um tesouro que não está enterrado. Ele está bem aqui na sua mão. É só você usufruir. Está ao alcance facilmente. Então, compre, baixe, adquira de alguma forma a Bíblia. Leia, valorize, obedeça. E é assim que a gente vai se tornar sábio, principalmente. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos instrui através dela. Porque ao meditarmos, somos lembrados de que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem escolheu se revelar a nós. E isso nos remonta ao Teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor escolheu se revelar a nós por meio da Sua palavra e demonstrar esse amor por nós em Cristo Jesus. Nos ajude, em Deus, então, a entronizar a Tua palavra no nosso coração, que ela seja o nosso fundamento para todas as coisas, que eu gaste mais tempo com ela do que as demais informações que esse mundo passa. Que ela seja a base, é o que nós pedimos, nos instrua nisso, no nome de Jesus. Amém.